Pesquisas recentes na Universidade Federal de Pernambuco têm explicado a relação entre os fatores de risco clínicos para a Covid-19 e os seus componentes genéticos. O foco dos estudos no momento é investigar a prevalência genética de doenças imunes e hematológicas na população local, ainda não diagnosticadas, que podem caracterizar um grupo de risco amplo para a Covid-19 até o momento não reconhecido. Especificamente no Brasil, o sistema de saúde ele virtualmente colapsou. Isso significa que a demanda foi muito maior do que os profissionais e os serviços de saúde conseguiam suprir. Isso nos faz repensar o modelo atual e buscar por novas estratégias. Um dos principais desafios também, principalmente para os profissionais de saúde, foi a rapidez e a enxurrada de informações no período da pandemia. Isso gerou bastante confusão, porque não existia um guideline de tratamento conciso. E o que ocorreu foi uma medicina muito baseada em experiência pessoal, que continua ocorrendo, apesar de já termos no momento informação de que algumas drogas, elas comprovadamente não funcionam. Um fato irônico e até curioso do Covid-19 foi que conseguimos desenvolver uma vacina antes de ter uma caracterização da doença. Ainda nos faltam informações a respeito do quadro clínico, a respeito das consequências a longo prazo, da patofisiologia e também de um tratamento. Pegando um pouco do gancho do que Sara estava falando sobre a Covid, os grupos de risco para a Covid são grupos bem conhecidos, são amplamente conhecidos. São os idosos, gestantes e também os desfavorecidos socioeconomicamente. Porém, é preciso atentar que os fatores de risco para desenvolver a Covid grave, eles estão relacionados a mais fatores genéticos, a própria genética dos indivíduos. Esses fatores genéticos, também conhecidos como as comorbidades, elas são influenciadas, elas, na verdade, geram influência na pressão alta, na alta do colesterol, em alterações cardiovasculares, diabetes tipo 2 e por aí vai. São vários fatores que podem levar a um risco maior de desenvolver a Covid grave ou até levar à morte. Mas a comunidade científica, também a comunidade médica, começou a observar que essas comorbidades por si só não levavam os pacientes a sempre desenvolverem a Covid grave. Provavelmente outros fatores genéticos estavam influenciando nesse desfecho clínico desses pacientes com Covid. E há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, os pesquisadores vêm tentando identificar alguns genes ou grupos de genes que possam estar intimamente ligados na evolução da infecção pelo novo coronavírus. Esses mesmos pesquisadores, eles identificaram cerca de 40 genes, é um grupo de genes, que são candidatos a afetarem a susceptibilidade e também a severidade da infecção pelo novo coronavírus. Isso leva a uma ampla pesquisa nessa área genética e também vai favorecer para que novos genes ou novos grupos de genes sejam também identificados. É bastante comum acontecer em determinadas regiões, que podem ser cidades ou até mesmo um país, a semelhança genética entre a população. Ou seja, são características compartilhadas por esses indivíduos que vão gerar essa miscigenação genética que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos a grande influência genética da população europeia, da população africana e também da população indígena. E quando essas populações elas se cruzaram, deu essa miscigenação genética que nós temos. Esse endocruzamento que a gente chama, isso leva a uma certa frequência aumentada de algumas doenças que se estabelecem em determinadas regiões. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a anemia falciforme e também a talassemia são doenças hematológicas que se estabeleceram e elas possuem alta frequência na nossa população. A anemia falciforme tem uma grande influência africana, do Senegal, também de Gana,
E a talassemia ela tem grande influência do Mediterrâneo. Seguindo essa linha de raciocínio sobre a herança genética, a gente verificou que existe uma doença que é considerada rara, mas que aqui no estado, ou até mesmo no nosso país, ela pode ser muito frequente de uma forma mais branda. E essa síndrome se chama síndrome do hiper-IgE e também é conhecida como síndrome de Jó. Ela está associada a alterações, a mutações num gene chamado STAT3. Além dos achados clínicos característicos dessa doença, a gente verifica que existe um aumento muito exacerbado de uma proteína chamada IgE. E uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que provavelmente essa IgE um pouco mais branda, porém aumentada na nossa população, ela haja como um fator de risco para a Covid-19. É importante lembrar que essa identificação da IgE aumentada, ela não deve ser unicamente associada à síndrome. É preciso que haja características clínicas da doença.